boa noite. Vamos nos acalmar. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe essa noite, que os bons espíritos nos acompanhem, nos iluminem. Esse momento que a gente se reúne para reabastecer a nossa carga vibratória, a nossa sintonia, né? Para que a gente tenha bastante disposição na semana e a proteção espiritual necessária, né? Lembrando sempre que, como tudo na vida, é preciso manutenção. Então, para que essa energia permaneça e que ela nos ajude a semana inteira, é preciso renovar tudo aquilo que a gente recebe aqui através da prece, né? Das boas atitudes, dos bons pensamentos. Então vamos aproveitar esse momento, desligando os nossos obsessores eletrônicos. Esse pode ficar, né? Esse pode. Esse tem função importante, doutrinária. Então, mas vamos desligá-los para que a gente aproveite esse momento de conexão com a espiritualidade, de conexão com o divino. É aquele momento que Jesus nos pede para que nós nos amemos. Então, é esse momento que nós vamos nos dedicar a nós, preparando o nosso espírito, preparando a nossa psicosfera para os enfrentamentos da vida. Ouvir a leitura inicial, que ela vai fazer para a gente. Boa noite. Vamos lá, meus irmãos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel e dos Francisco Cândido Xavier. Hoje a gente encontrou a página Na Instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Paulo, Coríntios, parágrafo 14, versículo 7. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho. Contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor das anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação do que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro, a terra, a casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ao administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhes as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estiver. Assim seja. Vamos nos preparar para a prece inicial. A Soninha vai fazer para a gente. Grande força do universo, agradecemos a oportunidade de novamente nos encontrarmos aqui e com a ajuda de Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa querida Mãe, de todos os mestres ascensionados e arcanjos, de Francisco de Assis, o patrono dessa casa, pedimos licença para iniciarmos a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Hoje nós estamos recebendo mais uma vez a doutora Janice. Ela hoje trouxe o tema As Estações da Alma, né, que ela possa ser intuída, assistida pela espiritualidade amiga e que nós possamos absorver os ensinamentos que ela nos traz, resultado dos seus estudos. Bem-vinda. Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos partilhando dos estudos na Seara do Mestre Jesus aqui com todos. Nessa noite, que agora está mais fresco, mas estava meio quente aqui, né? Quando chegamos. É o calor humano, é essa vontade que se une umas às outras de buscarmos alimento para a alma. Isso aquece os nossos corações. Então, queridos amigos, hoje eu trouxe esse tema, Estações da Alma. Quando a gente fala em estações, a gente lembra das estações da natureza, né? Estamos aqui finalizando o nosso inverno, que teve alguns dias bem intensos. Hoje já melhorou um pouquinho e assim vai. E as estações estão sempre mudando para nos mostrar, como uma grande mestra que é a natureza, que nós também temos que estar abertos a mudanças. Que na vida, a única coisa certa que nós temos, a única coisa estável, que jamais mudará, é que nós vamos mudar sempre. No budismo, eles chamam esse estado de anicca, que é a impermanência, onde nada é igual, né? Como diz o antigo ditado, que um homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes, até porque a cada minuto nós somos diferentes, e principalmente um rio que tem as suas águas correntes, cada hora que você entra nele a água é outra, a conformidade das pedras é outra, e isso inclusive é uma observação de muita prudência nós fazermos. Quando eu morava em Lumiar, numa casa bem na beira do rio, uma vez um jovem que estava acostumado, que foi criado lá, foi com os amigos, ele estava morando já no Rio, levou uns amigos da faculdade e eles começaram a pular de uma pedra, ou querer pular. E os amigos falaram, não, ele falou, não, eu vou pular, e estava bem forte a correnteza. Ele falou, não, eu vou pular porque eu conheço esse rio. Ele pulou, ficou preso na pedra e desencarnou. Então, nós entendermos essa lei da impermanência, de que tudo está mudando o tempo inteiro, também serve para que nós não nos apeguemos a certos comportamentos que temos e que viemos, às vezes, repetindo em várias encarnações e que, às vezes, repetimos por observar nos nossos antepassados. Também fazemos isso. Às vezes, sem nos perguntarmos se aquilo de fato é bom para mim. Nós recebemos muitos comportamentos, muitos hábitos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes. Às vezes é até uma forma familiar de se pôr no mundo. E nós tomamos aquilo de uma forma tão natural que não questionamos se aquilo é bom para nós ou não, se aquilo não pode ser melhorado ou não. Nós vamos ver isso com preconceitos. Então, crianças que crescem numa família preconceituosa, ela cresce com o preconceito como se fosse algo natural. Então, nós precisamos estar percebendo em nós que já estamos aqui nessa noite, que já buscamos algo a mais do que alimentar o corpo, nós não podemos nos colocar no mundo abrindo mão da reflexão. E principalmente nós que abraçamos essa doutrina. Porque, ela é melhor do que as outras. Não tem nada de melhor. Só que aqueles que seguem por esse caminho são aqueles que não aceitam nada como imposição. Nós somos aqueles que queremos explicações, que queremos refletir, que queremos perceber se aquilo é bom ou não para nós. E para isso, nós somos convidados em todas as palestras a refletir, a estudar. Para quê? Para ter questionamentos. Se nós não estudamos um tema, como vamos questioná-lo?
Porque a pior coisa é nós encontrarmos alguém que questiona algo que desconhece. São os fanáticos. Nós temos sim a obrigação de questionar tudo, mas tudo de uma forma coerente, com bom senso. Indo de que forma? Estudando aquilo, refletindo sobre aquilo, e aí questionar com base. Então, quando nós recebemos uma educação nos nossos lares, e hoje adultos, nós estamos repetindo, precisamos parar para pensar, senão vamos fazer igual aquela historinha que eu já contei várias vezes, que eu gosto muito. A história não sei se todos conhecem, eu vou pedir permissão e pedir escusas àqueles que já conhecem, mas eu acho que ilustra muito bem esses nossos comportamentos. Um amigo vai à casa do casal, amigo, para visitá-los no dia de domingo. Chega cedo, bem antes da hora, pega a esposa e o marido onde? Na cozinha, preparando o jantar, que aliás é o melhor lugar da casa, né? Nos reunirmos em torno de um fogão. No frio, então, se for fogão a lenha, né? Que delícia! A Ilumiagens faz muito isso. Então ele chega, vai à cozinha e começa a ajudar, né? Já está o marido ali ajudando, a esposa também, e o colega, o amigo também senta para ali, começa a picar os legumes e tal, e a dona da casa ia preparar uma carne assada. E ela está com uma peça de lagarto, para quem sabe cozinhar aí, eu só sei de ouvir falar, uma peça de lagarto, e ela vai fazer então na panela. A panela dela é grande o suficiente para caber toda a peça de lagarto. Mas ela põe o lagarto na tábua de corte e tira as duas pontas do lagarto e separa. E o amigo ficou intrigado com aquele comportamento. Não entendeu. Falou, querida, por que você corta as pontas do lagarto? E o marido também ali se deu conta de que ela fazia aquele comportamento que ele nunca havia refletido a respeito. E ele olha, é mesmo. Você sempre faz isso, por quê? E ela olha e percebe o que estava fazendo, mas não tem resposta. Ela falou, eu não sei. Eu aprendi com a minha mãe dessa forma e eu faço desde sempre. E eles ficaram intrigados, mas almoçaram, deliciaram-se com aquela carne. No domingo seguinte, eles vão à casa da sogra, da mãe da moça. E aí o marido lembra da questão. E pergunta, minha sogra, domingo passado, conta o ocorrido e fala, por que você corta as pontas do lagarto? E ela, não sei. Minha mãe fazia assim. E eu aprendi assim. A sorte é que a mãe ainda estava viva. E lá no quartinho dela, eles vão todos curiosos em busca da avó. E aí, mamãe, fulana está me questionando a forma que eu ensinei ela a fazer a carne assada e eu não sei por quê. Por que a senhora me ensinou a fazer a carne assada cortando as pontas do lagarto? Ah, minha filha, a gente era muito pobre, a panelinha era desse tamaninho, não cabia o lagarto. Então a gente cortava as pontas, porque também aquelas pontas serviriam para uma sopa no jantar. Então era um aproveitamento. Será que nós não estamos cortando as pontas dos lagartos da vida? Repetindo comportamentos sem nos dar conta que eles não são para nós. Isso nós devemos fazer para dar uma passeada pelos nossos preconceitos. Quer nós tenhamos ainda algum, e certamente temos, eu procuro olhar para os meus com muito rigor, porque preconceito não é bom para ninguém. Então temos que ter rigor para eles. Porque sempre que temos algum preconceito, sofremos com eles e fazemos o outro sofrer. Porque ele já vai nos dar um pré-julgamento de um outro ser humano ou de uma outra situação. Então, generalizações também é algo muito comum nós aprendermos da família. Homem nenhum presta. Em pleno século XXI, eu recebo pacientes no consultório, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, que ainda vem com essa fala. E aí não consegue ser feliz em nenhum relacionamento. Por quê? Porque precisam atrair pessoas que confirmem essa crença, essa generalização. Homem nenhum presta.
Às vezes isso vem de onde? De um pai, onde aquela mãe falava isso daquele pai, porque era alcoólatra ou porque tinha comportamentos inadequados. Passa isso para a filha e ela vai repetir em sua vida. E será que nenhum homem presta? Claro que não. Claro que temos muito mais pessoas que prestam do que não prestam. Agora é só homem que não presta? Não. Mulheres também que não prestam. Nesse sentido, todos nós prestamos, né? Mas nesse sentido que foi usado essa afirmação, não presta no sentido de caráter. Todos nós temos em nós algo que presta e algo que não presta. Então não podemos generalizar. Porque às vezes aquela pessoa apresenta uma característica do seu caráter que para mim não presta, mas presta para outro. E não é assim. Alguma coisa que para mim é incompatível com viver, não é que não preste. Tem pessoas que têm alguns comportamentos que para outras é incompatível, mas já vai encontrar outras pessoas que vai estar ok, e vice-versa, porque somos todos assim, diferentes, embora iguais na paternidade divina, na humanidade e na imperfeição. Então não podemos aceitar as coisas que nos vêm sem refletir. Sem refletir. Recentemente recebi um paciente, o pai dele ficou viúvo tem 1 ano, e o pai já está com quase 70 anos, conheceu uma moça de 40 anos. Esse filho não quer saber de receber essa namorada do pai em casa. E a alegação dela, olha a foto dela, não parece uma piriguete? Falei, mas você conhece, conversou? Não, nem quero chegar perto. Olha o preconceito. Porque ela é 20 e poucos anos mais nova do que o pai, que não quer dizer nada. É puro preconceito. Chiquinha Gonzaga, nossa grande concertista, grande musicista, casou com um homem, e ela tinha, acho que na faixa dos 60, ele tinha 20, cuidou dela até o final. Foi um esteio na vida daquela mulher e tantos outros. O que nós vamos dizer? Aí vamos olhar, aí ele me mostrou a foto, mas não parece. Por quê? Porque a moça estava arrumada, maquiada, que é vaidosa. Não chegou perto. E estamos fazendo todo um trabalho onde ele já está aceitando chegar perto. Porque isso é ignorância. Como eu falei lá no início, como é que você pode recusar ou falar mal de alguma coisa ou de alguém que você não conhece? Então precisamos refletir. Mesmo que você tenha conhecido, que também acontece. Às vezes a gente conhece uma pessoa, passa 20 anos, a gente olha para a pessoa e faz aquele mesmo julgamento daquela pessoa há 20 anos atrás. Sem se dar conta que você não é mais o mesmo, nem ela. Que você, 20 anos atrás, pode ter distorcido a sua visão daquela pessoa. E que hoje talvez você tenha uma visão mais ampliada. Então precisamos refletir. E a natureza, ela é maravilhosa para nos ajudar a refletir. A natureza, quando o homem não interfere, ela é perfeita. É tudo encadeado. Eu fico apaixonada quando eu vejo algum documentário, algum programa que vai mostrar a polinização que os insetos fazem. Esses dias eu estava vendo sobre o figo, essa fruta. A mosca que poliniza o figo, ela quando vai polinizar, o figo se fecha, a flor do figo se fecha e ela morre lá dentro. E é através dessa absorção dessa mosca que cria as enzimas necessárias para a produção daquele figo saboroso que a gente come. Aí alguns falam, ai que nojo, a mosca não é mais mosca, gente, foi transformada. Então eu fico louca quando eu vejo a perfeição da natureza e nós ainda achamos que podemos interferir. Vamos lá, desmatamos tudo, o clima fica doido, invernos rigorosos, vamos aguardar o próximo verão. Mas ao contrário, nós temos que prestar atenção na natureza. Nós é que temos que aprender com a natureza, parar de interferir e aprender, porque tudo na natureza, na
cadeia alimentar, na polinização das flores, no desenvolvimento, nas sementes que os pássaros levam e vão aumentando as florestas, tudo é perfeito. E a natureza e seus ciclos são tão preciosos, mestres, que se atentos estivermos, podem nos conduzir para o contato com os nossos ciclos internos, fortalecer o estado de presença para que, mais conscientes, possamos fazer melhores escolhas e seguirmos evoluindo a jornada da encarnação. Observar a natureza é algo tão grandioso que se transformou em uma ciência. Olha que lindo! Observar a natureza, que é algo que os nossos povos primitivos sempre fizeram, observar os astros, observar os ciclos, virou uma ciência chamada biomimética. O que será biomimética? Então, biomimética é a área da ciência que estuda as soluções e estratégias usadas pela natureza com o objetivo de aplicá-las em outras áreas de conhecimento, como a biologia, medicina, robótica, agricultura, arquitetura, entre outros. O termo foi inventado em 1969. Eu vim ter conhecimento dessa nova ciência há pouco tempo, talvez uns 3 anos. Mas olha como ela já é antiga. E a maioria das pessoas não conhecem. Foi inventado em 1969 pelo engenheiro americano Otto Schmidt e popularizado pela bióloga Janine Benews há pouco mais de 20 anos. Então, vem sendo difundido há pouco mais de 20 anos. Mas, no entanto, a biomimética já existia antes mesmo da invenção do seu nome. Um exemplo é o trabalho de Leonardo da Vinci, que criou vários esboços de máquinas voadoras observando os pássaros. Então, ele já aplicava a biomimética, embora ele não soubesse que isso era uma ciência, né? E o princípio da biomimética é utilizar o meio ambiente e as estruturas biológicas como um exemplo e fonte de inspiração, e não de apropriação similar às práticas da biologia sintética. O que acontece? Na biologia também se vai à natureza, só que se vai à natureza para tirar, né, os fitoterápicos, os princípios ativos dos remédios. Então, vai lá e tira da natureza. A biomimética não. Ela não interfere em nada na natureza. Ela simplesmente vai buscar a sabedoria. Nossa, minha garganta está seca. A biomimética, ela vai observar, ela vai aprender, ela vai beber na fonte de sabedoria que a natureza traz. Então, temos alguns exemplos. Um dos exemplos que foi a que a biomimética trouxe para nós uma invenção que todos temos, todos, em algum lugar, ou na roupa, ou na mochila, ou na necessaire, em algum lugar, até em cortinas, em outras aplicações, é o velcro. Olha que interessante. O engenheiro suíço George de Mestral voltou de uma caçada com seu cachorro e notou inúmeros carrapichos grudados, tanto nas suas roupas quanto nos pelos do cão. Ao observar essas plantas em um microscópio, George percebeu que eles possuíam minúsculos ganchos que se prendiam nos pequenos laços que eram os tecidos, ou do pelo do cachorro. Então, com isso, ele desenvolveu exatamente o laço, o velcro. Um lado do velcro é o gancho, o outro são as alças. E olha que invenção magnífica, de tanta utilidade para nós. Um outro avanço que podemos destacar é que um dos trens mais velozes do mundo, que atinge uma velocidade de 299 km por hora, foi feito, né, copiando o formato do bico do pássaro martim pescador. Então, o engenheiro que desenhou, que criou esse trem-bala, ele se inspirou na velocidade que o martim pescador consegue alcançar no seu voo. Outra invenção baseada na biomimética foi o Estádio Nacional de Pequim. O objetivo
dessa observação foi proporcionar ao estádio maior estabilidade e resistência, já que a região onde ele foi construído tem alta incidência de terremotos e tremores. Então, o estádio, depois quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada, Estádio Nacional de Pequim, ele parece um ninho. E foi pela observação desses engenheiros que observaram que mesmo quando havia terremotos e tremores de terra, os ninhos continuavam fixados nas árvores, sem cair. E olha, né, por que nós devemos sempre estar refletindo? Ah, aqui todos esses prédios caíram e o ninho está lá. Ah, tá. Não. A gente tem que ter essa curiosidade. Por que o ninho está lá? Que técnica será que é usada naquele ninho que faz com que, mesmo diante de um tremor, ele continue fixo ali? Então, a biomimética, ela faz essa proposta para que nós observemos e apliquemos aquilo que é de bom que a natureza traz em nós mesmos. E o último exemplo que eu trouxe é um edifício, o edifício Eastgate Centre. Ele fica no Zimbábue. Ele tem um sistema de tubulações de ar inspirado na forma dos cupinzeiros, que controlam o equilíbrio térmico. Diante desse contexto, ele mantém a temperatura entre 20 e 22 graus, sem o uso de nenhum ar-condicionado, mesmo do lado de fora estando a 40 graus. Então, olha que maravilha! Eles observaram que os cupinzeiros, que ficam até em áreas desérticas, onde tem um calor escaldante, dentro do cupinzeiro não tinha calor. Então, estudando, eles viram que podiam aplicar o mesmo princípio nos seus prédios e conseguiram esse feito, que espero que se espalhe, né? Economia de energia maravilhosa, que é o que nós precisamos para o meio ambiente. Então, aí nós vamos passar para as nossas estações da alma. E as estações da alma, elas vão decorrer em setênios. A cada 3 setênios nós vamos ter uma estação da alma. Então, a primeira estação onde nós vivenciamos quando reencarnamos, estamos na erraticidade, fazemos um plano reencarnatório e viemos para essa experiência física. E nós iniciamos então o nosso primeiro ciclo, a nossa primeira estação da alma, que vai dos 0 aos 21 anos. E nessa estação da primavera da alma, nós vamos desenvolver as nossas sensações. A primavera da alma corresponde a um ciclo que vai do nascimento até os 21 anos. Neste período, a nossa educação é receptiva e passa pelo âmbito familiar, o social da escola e o social com amigos. Educação receptiva significa também ter contato com o que é simpatia e antipatia, admiração e rejeição, sentido crítico e idealismo. Caminhamos por diversos ambientes, apreciando a paisagem e, ao mesmo tempo, somos um cálice de recepção pelos ambientes que percorremos e interagimos. E vamos coletando os diversos valores, tanto positivos quanto negativos. Existe um aprendizado receptivo, pois ainda estamos formando o nosso corpo físico, conhecendo as nossas emoções e percepções do que se passa dentro de nós e o que vem das relações e dos ambientes que frequentamos. Então, no primeiro setênio, que vai de 0 aos 7 anos, da primavera da alma, nós vamos desenvolver o nosso lado família. É onde nós estamos ali inseridos numa família e estamos totalmente receptivos, 0 aos 7. É o momento de nós plantarmos as sementes dos valores humanos enobrecidos, para despertar nesse ser que vem para uma nova reencarnação, virtudes e valores morais. Então é ali onde a gente tem que fazer o melhor trabalho. E lá no livro E a Vida Continua, psicografia do nosso querido Chico, o Espírito André Luiz, no capítulo 11, vai dizer assim: elucidando o processo reencarnatório, esclarece que até aos 7 anos de idade, o espírito passa por uma fase de semi-inconsciência
consciência no ambiente fluídico dos pais. Então, do 0 aos 7, ele ainda não está nem com a sua reencarnação completa no corpo, que vai se dar lá em torno de 7 anos, né? Conforme nos diz André Luiz, inclusive, no livro próximo, que é o Missionários da Luz, onde ele esclarece que um colaborador espiritual é designado para acompanhar a reencarnação do espírito até que ele atinja os 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Então nós vamos ver a fragilidade desse espírito reencarnante, inclusive a fragilidade desse corpo, quando nós temos crianças pequenas, que dos 0 aos 7 anos, toda hora a gente está correndo para o hospital, e tem um monte de it, e faz nebulização, fica resfriado toda hora, porque tem uma fragilidade, inclusive orgânica, porque essa encarnação ainda não está consolidada. Mas também é esse momento onde o espírito está totalmente aberto às nossas informações. Então é o momento de levarmos nossos filhos, netos, sobrinhos para a evangelização, para que ali sejam dados as primeiras lições do Evangelho. E é muito interessante e muito oportuno o que o livro Na Seara do Bem nos traz a respeito disso. Lá, o espírito Tonini, ele, quando encarnado no interior de São Paulo, ele foi um ferrenho trabalhador da doutrina. Quando ele desencarna, ele pede aos espíritos superiores que pudessem levá-lo para uma casa espírita, para que ele visse o que ocorre na espiritualidade quando está ocorrendo uma reunião pública. É muito interessante, eu tenho essa palestra em slide, acho que eu já dei aqui também, já dei em vários casos, que é para nós vermos os bastidores de uma reunião espírita. E nesse livro, na parte da evangelização, o espírito esclarece para o Tonini que as sementes plantadas naquelas crianças durante a evangelização nunca mais se perdem. Que quando eles são adultos, mesmo afastados do Evangelho, mesmo afastados de qualquer religião, na hora deles decidirem alguma coisa em suas vidas que precisa de um apoio moral, o seu anjo guardião faz com que ressumam, ou seja, com que venha para a consciência aquele ensinamento que ele recebeu na evangelização e que está guardado, e que faz a diferença. E aí eu sempre conto isso, depois que eu fiz essa palestra em cima desse livro, lá em Amparo, no Centro Espírita João Batista, quando acabou a reunião, uma evangelizadora veio ter comigo e foi lindo, porque ela falou: Janice, isso que você falou da evangelização aconteceu aqui. Eu falei: é mesmo? Ela falou: sim, um evangelizando nosso, quando criança, depois se afastou, foi fazer faculdade no Rio. E em férias aqui em Amparo, ele encontrou comigo e ele falou: tia... Eu falei, era um galalau, né? Me chamando de tia por causa da evangelização. Falou para mim: tia, eu estava lá no Rio, uns amigos da faculdade me chamaram para fazer um assalto, para a gente arrumar dinheiro para viajar ou para farra, alguma coisa. Eu não queria ir, mas eles me forçaram tanto e eu acabei cedendo. E no dia marcado, na hora marcada, quando eu me levantei, que eu estava me dirigindo à porta para encontrar com eles, eu vi toda a cena, eu aqui na escolinha, e todo aquele ensinamento: não faça o outro que você não quer que faça assim, do que tudo que a gente faz para o outro tem repercussão. E eu não consegui, tia, eu fico toda arrepiada. Então veja a importância de nós darmos evangelho para os nossos filhos. Porque não adianta, meus irmãos, nós darmos uma educação formal de primeira qualidade, cursos de línguas, computação e tudo mais, se nós não dermos educação moral. Porque no momento de uma dor que o nosso filho vai passar, o que vai fazer a diferença é o alicerce moral que ele tiver. Claro que chorar com dinheiro no bolso é muito mais confortável. Não estou tirando aqui nenhum mérito e nenhuma importância da parte material. O que eu quero ressaltar é que não adianta nós cuidarmos só da matéria, porque não adianta dinheiro para consolar quem tem uma perda, quem
às vezes passa por um revés. Nesse momento é a parte moral que nos ergue. É a crença numa vida futura que faz com que nós não tiremos a própria vida. Então, darmos esses ensinamentos àqueles que amamos é uma caridade enorme, é um benefício muito maior de nós darmos uma educação formal. Depois de 7 a 4 anos, a 14 anos, o segundo setênio, nós vamos ter um desenvolvimento na escola. Então, essa criança já recebeu toda a base na família e ela vai para a escola. Vai um pouco antes, mas reforça, né? Aos 7 anos, ela já está interagindo mais com essa escola. Então, nessa fase, os adultos com que essa criança se relacionam, pais e professores, têm uma influência muito importante, pois é através da autoridade que ela necessita e que os adultos possuem que a criança receberá a imagem do mundo. Então, é muito importante que, principalmente nessa fase, dos 7 aos 14, nós tenhamos autoridade com o filho. Por quê? Porque nós é que sabemos o que é melhor para eles, mesmo que a gente erre. Naquele momento, quem sabe mais? Sou eu ou é meu filho? Quem sabe se ele quer, que escola ele vai ter que ir? É ele que vai escolher? Não, sou eu. Eu é que sei o que é melhor. Posso errar? Sempre. E vou errar. Mas naquele momento, essa criança, ela precisa desse apoio seguro, dela olhar para os seus pais e se sentir segura, porque eles estão seguros, dando limites. Então, é essa a importância. E são esses limites e essas regras que nós vamos impor aos nossos filhos, que vão fazer com que esse adulto se encaixe nas regras do mundo, quando ele crescer. Porque uma criança que não tem limite é aquele adulto que vai pelo acostamento, porque o que interessa é o seu próprio interesse. Regra não foi feita para mim, eu estou acima. Por quê? Porque esteve acima das regras da sociedade dentro do lar. Muitas vezes ditando as normas. Diz, eu estou num restaurante, chegam os pais, perguntam para a criança, desde pequena, você quer sentar onde? É a criança que escolhe a televisão que compra, aonde quer sentar, a roupa que veste, o restaurante que vai. Eu tenho uma paciente que a filha tem 9 anos e ela é a rainha da casa. Ela, o marido e a filha. Os dois só fazem o que a filha quer. A filha está se tornando uma tirana dos pais. Então, eles só vão ao restaurante que ela escolhe. Se não for, ela faz escândalo, faz pirraça. Ai, aí a gente tem vergonha, então vai. Essa criança vai se submeter ao horário de trabalho, a respeitar as regras de trânsito? Não vai. Porque ela vai crescer achando que o mundo é para atender os seus desejos. E isso faz muito mal a essa criança. Muitas vezes se torna um adulto onde não consegue se encaixar na sociedade, não consegue parar com um relacionamento, não consegue parar em emprego nenhum. E fica o quê? Infeliz. Então, pais que agem assim e acham que estão ajudando seus filhos, não estão. Eu tenho pacientes que vêm, porque em algum momento da vida adulta, às vezes muito lá para os 40 anos, percebem, eu acho que não é o mundo que está errado. Estou desconfiada que sou eu. Gente, dá pena. Porque essa pessoa, ela cresceu achando que o mundo era assim. Que o mundo era feito para atender os seus desejos, de fato. Isso é uma maldade, não dar limites e não exercer uma autoridade para as crianças, para que elas possam crescer se encaixando no mundo, vendo seu irmão como detentor dos mesmos seus direitos, que todos temos os mesmos direitos, que o meu direito termina quando começa o do meu irmão. Isso eu aprendi muito nova com a minha avó, que tinha muito mal o curso primário, mas tinha valores. Ai de mim se pegasse a comida antes do meu avô. Nem era meu avô, era o marido dela. Era o meu vodrasto, querido. Ai de mim que não esperasse. E ai de mim que escolhesse o lugar onde ia sentar. Quem tinha lugar era ele e a minha avó. O resto a gente sentava onde dava. E graças a Deus. Ai, mas isso é repressão? Não. Isso é respeito. Os mais velhos têm prioridades.
Isso tem que vigir até hoje, inclusive na família, para que essa hierarquia dê segurança a essas crianças, para que elas se vejam crianças e possam ser crianças. Porque senão começam a ter responsabilidades e elas não conseguem lidar, porque o seu cérebro não está nem formado. O córtex pré-frontal, que é essa área da frente do nosso cérebro, que é responsável pelo discernimento, pelo juízo, né, que a gente fala, ele vai se completar totalmente em torno de 25 anos. Antes disso, a criança não tem condição. Ah, mas não quer ir para a escola. Não tem querer. Ah, mas não quer fazer isso. Não... Ah, mas não dorme cedo. Porque não quer dormir cedo. Não tem querer. Não tem discernimento para entender que aquilo é prejudicial para ela. Quem tem que dar esse discernimento? Os pais. Então, nós precisamos compreender que essa autoridade que a gente vai exercer, que também não pode ser uma repressão, tem que haver equilíbrio, claro e sempre, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Diz o brocardo popular. Nós temos que ter equilíbrio. Não vamos, você não tem opinião, vai botar essa roupa porque eu quero. Não. Mas se está frio, a criança quer ir de short, de camiseta para a rua, não vai ser o que ela quer, né? Ah, mas eu não consigo. Como não consegue? Busque ajuda. Se você não está conseguindo exercer a sua autoridade com seus filhos, busque ajuda. Porque você está com problema, talvez, na sua autoridade. E aí é você que tem que buscar ajuda para ajudar seu filho. Terceiro setênio, ainda na primavera da alma. 14 a 21 anos. Fase adolescente. Nessa fase a pessoa começa a ter ideais, forma o seu senso crítico, admira ou rejeita e passa por algumas crises de identidades próprios da idade. Quem sou eu? Qual o meu papel no mundo? O que eu quero ser na vida? É nessa fase que se inicia a preocupação com a carreira, a necessidade de se pensar nas escolhas, qual curso fazer, ser empregado, ter meu próprio negócio, fazer faculdade, fazer curso técnico, não fazer faculdade e trabalhar e fazer faculdade, enfim. É nessa fase que muitos falam, né, a fase da aborrecência. Não é aborrecência. A gente tem que saber que é uma fase natural. Muitos autores do comportamento humano vão dizer que é a fase, é uma fase onde essa adolescência normal é essa adolescência conflitiva. Por quê? Vamos lá. Os hormônios entrando em ebulição. Todos em desequilíbrio, aflorando, né? 14 anos. É uma fase onde essa criança está fazendo um luto pelo corpo infantil. Muitas vezes ela quer brincar, mas se sente inadequada. Outras vezes ela quer se igualar naquele grupo social dos amigos, como eu começo a atender a partir da adolescência, da pré-adolescência. Aliás, a partir dessa idade, eu atendo adolescentes a partir de 14 anos. Então é uma fase linda e é uma fase que muitas vezes vem para a terapia porque exatamente está nesse luto por esse corpo, adentrando a fase adolescente, que já é um pré-adulto, tendo algumas responsabilidades, com alguns conflitos sociais do tipo: minhas amigas já beijaram na boca, mas eu não tenho vontade. Minha amiga já tem relação sexual, mas eu não me sinto pronta. Mas ao mesmo tempo quer ser igual a amiga para ser aceita no grupo. Então, percebem que é uma fase muito conflitiva. Lembre-se que essa criança não tem nem o discernimento de um adulto, porque não tem nem cérebro para isso. Então, a percepção dela ainda é muito infantilizada, embora é nessa fase que ela recobra o quê? Todo o seu patrimônio de espírito imortal. Por isso, quem eu sou. Porque nessa fase ela recebe do seu inconsciente o que ela é, enquanto espírito imortal. E aí muitas vezes se choca com a educação que ela recebeu.
E aí ela não sabe mais quem é ela, quem é a mãe, quem é ela, quem é o pai. Então é muito comum a menina, que até um pouco antes dessa idade, imitava a mãe, coloca o sapato da mãe, a roupa da mãe, nessa fase começar a achar tudo da mãe brega. Uma coisa horrorosa. Esse casaco amarelo, cruzes. Como é que você pode? Ai, você é uma ridícula. Não é isso? E o menino também que se identificava com esse pai, começa a não querer nada igual ao pai. Começa a querer outra coisa, carreira, por exemplo. O pai é engenheiro, Deus me livre de ser engenheiro. Às vezes ele tem até uma tendência que vai aflorar depois, mas nesse primeiro momento ele precisa se chocar com os pais. Por quê? É necessário isso. E isso é natural. Natural porque essa criança que está se descobrindo um adolescente, um espírito imortal, precisa saber o que é dela e o que é do pai, o que é dela e o que é da mãe. Se eu copiava a minha mãe, e agora isso eu acho é meu ou é da minha mãe? Então ela começa a negar tudo da mãe, tudo do pai, e é natural. Então, é uma fase muito difícil para os adolescentes. Eu sempre tive pavor da adolescência dos meus filhos. Porque eu lembrava da minha, né, com tantos conflitos, e me achando a pessoa que sabia tudo que era melhor para mim. Ai, quanta bobagem eu fiz. Então, quando eu lembrava disso, minha filha hoje está aqui, ela não podia ter ouvido isso. Então, quando eu lembrava do que eu passei, eu tinha pavor dos meus filhos passando. Aí, graças a Deus, passaram todos, me livrei. Aí vem as netas. Esse ano uma faz 13, outra faz 18. Socorro. Ai. Então nós vamos. E é um momento que, se você, durante as fases anteriores, teve autoridade sobre o seu filho, mas aquela autoridade que se colocou um caminho aberto entre você e seu filho, não aquela autoridade do faça isso, faz o que eu digo, não faça o que eu faço, é isso mesmo, não vou explicar nada. Não, essa equilibrada, onde a gente explica, meu filho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por isso. E no final, mas eu quero, ok, eu já expliquei por quê, você não entendeu? Então vai fazer porque eu sou seu pai. Vai fazer porque eu sou sua mãe. E porque eu te amo, você é chata. Graças a Deus. Se tem alguma mãe aí que é coleguinha de filho e que o filho nunca achou chata, tem alguma coisa que não está bacana. Vamos dar uma olhada. Pai e mãe não são colegas de filho. Pai e mãe são aqueles que mais os amam, que mais fazem por eles, onde tem que ter um canal aberto de diálogo, sim, antes da adolescência, para que na adolescência isso já seja natural. E como é que a gente faz isso? Todas as perguntas, todas as dificuldades, primeiro a gente abrace. Porque se lá, antes dos 14, vinha chateado da escola, o que foi, meu filho? Ah, fulano brigou comigo. Ah, isso é bobagem. Ah, perdi a minha caneta que eu mais gostava. Ah, que coisa boba. Se você não acolheu as dores dos seus filhos, as dores infantis, ele aprendeu que não tem acolhimento com você. Então, quando ele tiver as suas dores na adolescência, ele não vai te buscar. E não adianta, meu filho não fala comigo, pode se abrir comigo. Não é de um dia para o outro. Isso é construído, né? Para isso, a gente tem muitos educadores, tem muita literatura. Hoje tem muitas palestras, né, em todos os canais. Se a gente está em dúvida, vamos buscar. Tem uma autora que eu adoro, uma pedagoga, Tânia Zaguri. Ela tem livros excelentes sobre educação de filhos. Muito boa. E agora vai. Chegamos no verão. Vem chegando o verão. A gente está com saudade, né, do verão. Porque o verão em Nova Friburgo é maravilhoso. Quando eu morava no Rio, eu tinha pavor. Mas o verão da alma, ele vai se dar dos 21 aos 42 anos. E é nessa estação da alma que nós vamos desenvolver sentimento e razão. No verão, com um receptáculo cheio do que recebemos na primavera, começamos a realizar trocas e a desenvolver a autoafirmação e a autoeducação. Ativamos o nosso sentido de direção
e junto vem a impulsividade. É um período de impulso externo, dos relacionamentos com o mundo, porque vamos para a vida. É o verão, é o fogo que faz a gente incendiar. As habilidades técnicas, organizacionais e sociais começam a se desenvolver e nos levam dos 21 aos 42 anos para a busca, a conquista e a consolidação do nosso lugar no mundo. É um lutar constante, muito calor, muito suor. Nessa fase, nós temos a certeza de que o nosso corpo físico dá conta de tudo. Não impomos limites, porque nossa alma quer mesmo é viver as sensações, as razões, os sentimentos e as relações humanas até a chegada da consciência, quando temos um encontro com a maturidade. Então, dos 21 aos 42 anos, é o nosso crescimento horizontal, que eu costumo falar. É um crescimento horizontal, onde nós estamos o quê? Construindo patrimônios. Patrimônio intelectual, estamos intelectualizando, ou estudando, fazendo cursos, fazendo faculdade, onde nós construímos um patrimônio emocional, né? Construímos as nossas relações, às vezes nos casamos, começamos a ter filhos, dentro desse período de 21 a 42. Às vezes, hoje em dia, principalmente, nós vemos pessoas fazendo isso depois dos 42, que todo o desenvolvimento da ciência tem proporcionado. Mas o mais comum é que nós fazemos isso nesse período do verão, onde a gente tem muito calor, né? Tem muita energia para lidar com isso tudo. Estudar, trabalhar, fazer formações e construir um patrimônio material. Então, é um período onde nós temos muitas atividades. E, na grande maioria, é um período da estação da alma onde nós não buscamos muito a espiritualidade. Salvo, claro, toda regra tem exceção. Mas por quê? Porque, em geral, às vezes nem dá tempo. Imagina alguém que tem filho, que trabalha fora, que estuda, que está buscando atualizações. Às vezes não tem tempo, às vezes tem até uma mediunidade, mas vai adiando e não consegue trabalhar. Maravilha quando consegue. Quando a gente, concomitante com esse crescimento horizontal, a gente também busca esse crescimento vertical, que é a nossa espiritualidade, que a gente começa já a trabalhar desde cedo, maravilha, porque dá o suporte para essa outra vida de matéria, né, dessa construção horizontal. Aí é maravilhoso, mas quando isso não aconteceu, também é explicável por todas essas atividades que nós temos que ter e que é natural dessa construção física, material, dessa busca, desse patrimônio intelectual e dessa construção de encarnação, construção de família, onde nós vamos trabalhando. Aí vem então o outono da alma. Ainda tenho 3 anos de outono, gente. O outono vai de 42 a 63. E é um momento, é uma estação da vida onde nós desenvolvemos a intuição, a inspiração e a consciência. Eu adoro o outono, gente. Eu nasci no outono. Nasci em maio. E agora eu estou nele na estação da vida, olha que lindo. Então, a conquista do outono percorre o ciclo dos 42 até os 63. A crise de autenticidade na maturidade nos leva ao autodesenvolvimento da sabedoria e nossas habilidades se transformam naquilo que é necessário e essencial. Valorizamos mais o que vem de dentro, não mais o que vem de fora. É um período de movimento interno. Libertamos e expressamos mais o pensar, o sentir e o querer. Imagens, inspirações e intuições passam a ter mais significado individual. Nós nos entregamos à serenidade e à presença da essência individual. Descobrimos a verdade, parte dela. A verdade só o Cristo a tem, daqueles que percorreram a terra. Descobrimos essa verdade parcial, a beleza e a força interior que nos levam a ter uma visão de conjunto mais integrada e criativa com as nossas relações humanas e sociais. Então, esse é um momento lindo,
onde muitas vezes é onde nós começamos a pensar na nossa espiritualidade, começamos a crescer esse nosso lado espiritual, porque é um momento também, se nós não cultivamos essa valorização dos valores humanos antes, não demos atenção à nossa espiritualidade, é um momento que pode existir um grande vazio existencial. E ele somente é preenchido, o vazio existencial, com espiritualidade. Então, essa faixa, depois dos 40, em torno de 50 anos, nós vamos ver, por exemplo, muitas mulheres que passaram a vida dedicadas demais à família e que os filhos casam e saem, né? Tem até um nome para essa melancolia que acolhe muitas dessas mulheres, que é a síndrome do ninho vazio, onde a vida delas era cuidar daqueles filhos, daquela família, e de repente elas se veem sem função, porque não olharam para si mesmas. Então é uma hora que muitas buscam terapia, e é um momento lindo, eu adoro acompanhar esse processo, porque é muito rico, onde essa mulher, muitas vezes, que não olhou para si mesma, que cuidou dos filhos, do marido, às vezes dos pais, começa a olhar para si pela primeira vez. É lindo. É um despertar maravilhoso, de muito crescimento, muito crescimento. Então, nós precisamos, quando estivermos no outono da alma, ter esse cuidado da busca da espiritualidade, atendendo ao convite de Jesus, buscar primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. Porque esse vazio existencial que muitos de nós sentem e que parece que pode ser preenchido por algo que não seja essa busca da espiritualidade, é uma ilusão. Muitos vão tentar preencher esse vazio na compulsão alimentar, outros na compulsão sexual, na compulsão por compras, nos vícios de toda ordem, de bebida, de comida, de jogo. Então, se nós não entendermos que esse vazio, ele é uma falta de espiritualidade, é uma falta de auto-amor, e o auto-amor só se desenvolve quando nós abrimos esse canal espiritual. E eu não estou falando de religião não, tá, gente? Eu estou falando de nós com essa conexão com a espiritualidade, que cada um pode fazer de um jeito. Tem gente que tem essa conexão caminhando na natureza, outros fazendo uma yoga, outros fazendo uma meditação, outros dentro de uma casa espírita, outros na sinagoga, enfim, pode também ser buscado na religião, mas não só. Ele também é buscado de outras formas, se dedicando a uma causa nobre, às artes. O que a gente precisa é fazer essa reconexão com o Pai, que sempre que temos esse vazio, essa angústia existencial, ela nos está mostrando que o caminho é por dentro e não por fora. Então, tudo que buscamos do lado de fora para preencher, não resolve. Muitas pessoas entram numa depressão, às vezes nessa idade, e acham que vão curar tomando remédio. Essa é uma falácia da indústria medicamentosa, farmacêutica. Transtornos psíquicos não se curam com remédio. Embora eles sejam muito bem-vindos em muitos casos, são aliados. Mas as causas de um transtorno psíquico não estão no corpo. Tanto que não tem nenhum diagnóstico feito por exames. Ele é feito dentro do consultório. Através de quê? De se investigar a alma. É assim que nós diagnosticamos uma depressão. Embora muitas vezes tenham reflexos no corpo. Engordar demais, emagrecer demais, falta de apetite, excesso de apetite. Mas são sintomas, né? Não é uma detecção. Por isso é um transtorno e não uma doença. Sempre que falamos em doença na área da saúde, ela está ligada a um órgão. E transtorno está, então, ligado às síndromes, né? Então, o outono é esse chamamento para nós nos conectarmos com o Pai, para buscarmos a nossa espiritualidade. E então chegamos, daqui a 3 anos eu estou lá, no inverno da alma. A partir de 63 anos e até o desencarnar. É onde nos desenvolvemos como espíritos. Inverno.
vencido no inverno da vida, temos que ter passado com louvor pelas estações anteriores. Ou seja, temos que ter aprendido as lições. Aqueles que não aprenderam lições nas outras estações podem reconhecer o que não foi trabalhado e bem digerido e fazer uma autogestão do que ainda pode ser transformado. Então, se nós estamos já no inverno da alma e não nos trabalhamos nas estações anteriores, sempre é tempo. Ah, mas agora eu já estou no inverno? Nada. Vai aquecer fazendo essa transformação. Porque somos imortais. Tudo que começarmos agora, vamos dar continuidade na próxima existência. E é isso, para tudo. Inclusive para aprender coisas novas. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma senhora, 72 anos, entrou na universidade para fazer medicina. Coisa mais linda. Já está adiantando para a próxima. Porque 6 anos de estudo, mais ela quer fazer uma especialidade, então vão ser aí pelo menos uns 9 anos de estudo, com 72, vai para 81, com sorte ela ainda vai conseguir exercer um pouco, mas o que não for continuado agora, será depois. Então sempre é tempo para nós nos trabalharmos, né? Sempre é tempo. E nós, então, precisamos nos trabalhar em toda e qualquer estação, para que nós possamos chegar, se nós ainda não estamos no inverno, chegarmos no inverno dessa forma, né? Então, aqui, após os 63 anos, é um período em que novos talentos podem ser descobertos. Após os 63 anos, em geral, nós temos o quê? Tempo. Né? Em geral, a gente já trabalhou, já fez muitas coisas e tem tempo. Se tiver saúde, então, maravilha, é tempo de fazer o que você quiser. Nós podemos tudo. Então, é um período que geralmente nós estamos conectados com as artes, como pintar, escrever, fotografar, cozinhar. Então, é um momento de você fazer aquilo que você não tinha tempo antes e agora tem. E até descobrir algo como... Eu sempre disse que eu não suportava cozinhar, que eu não sei cozinhar. É bem mentira, porque eu nunca gostei, né? Então, hoje também ninguém pode dizer eu não sei cozinhar. Não pode. Porque na internet tem de tudo. Até como fritar um ovo. E, aliás, eu aprendi bem recentemente. Não foi na internet, foi uma experiência própria. Botei o ovo para fritar e ele nunca ficava como eu queria. Eu sempre gostava de pedir pessoas que sabiam fritar ovo. Um dia eu botei o ovo lá e esqueci dele, porque eu sou muito distraída. Quando eu fui ver, sem mexer nele, sem fazer nada, sem interferir, ele ficou como eu gosto. Aprendi como faz. Então, sempre é tempo. Eu ficava rodando, jogando um óleozinho por cima, estragava o bichinho todo. Esqueci dele, ele ficou perfeito. Falei, é assim que faz, eureka. Então, sempre é tempo. De vez em quando eu faço umas coisinhas e vou me saindo bem. Me falta um pouco, é o tempo, né? Eu estou precisando entrar no inverno. Mas quem chega aqui com louvor, quem chega no inverno da alma, nessa estação maravilhosa, com louvor, sabe quem são? São aqueles idosos queridos que a gente quer sempre um abraço, uma palavra, que não quer parar de conversar. São aqueles que têm a sabedoria conquistada pela experiência vivida e o caráter transformado ao longo da vida. Transformaram-se em homem e espírito. Sim, são mestres de si mesmo. Estão prontos para a próxima etapa. Então, meus irmãos, quantas vezes a gente vê idosos que a gente quer ficar perto? Eu sempre, desde novinho, eu ia para a casa da minha avó e eu tinha vários amigos na rua. E os meus amigos eram um monte de senhorinha, que eu fazia mandado, né? Criança é boa para fazer mandado. Mas eu adorava fazer mandado para os meus amigos. Meus amigos eram os idosos, eu sempre gostei. Eu sempre gostei de pessoas de mais idade e, claro, daquelas que tinham alegria. Minha avó é minha referência materna, que era uma pessoa que estava sempre contando uma piadinha boba, que a gente ria desde sempre, estava sempre de bom humor, sempre, as pessoas todas iam à casa dela, e ela não saía de casa para nada, porque as pessoas todas da rua iam à casa dela, pedir conselho, pedir carinho, pedir comida, pedir mantimento, e ela sempre dava algo de bom para as pessoas. Todos queriam ficar perto dela. Eu fico emocionada porque até hoje é alguém que não sai da minha memória. Quando eu fiz um empreendimentozinho lá em Lumiar, botei o nome dela.
A minha cachorra hoje tem o nome dela, em homenagem, porque é um amor tão grande e ela está sempre presente em mim. Minha avó não morreu, não vai morrer nunca, porque ela soube passar pelas etapas da vida cultivando o que tem de melhor. Então todos queriam ficar perto dela. Vamos pensar sobre isso. O que nós queremos para o nosso inverno da alma? Nós queremos ser aqueles que os nossos filhos, nossos netos querem distância? Que não pensam duas vezes antes de nos colocarem numa instituição? Não que isso às vezes não seja necessário e às vezes é até o melhor daquele idoso. Não podemos ter preconceito. Cada caso é um caso. Às vezes aquele idoso vai ficar muito melhor dependendo da sua situação numa instituição. Mas eu digo àqueles que os seus parentes querem despejá-los lá, porque não aguentam ficar perto, porque são pessoas amargas, pessoas que só reclamam, pessoas que falam de doenças. Gente, vamos parar de falar de doença. Está doendo? Guarda para você, porque não há nada mais incomodativo do que você estar com uma pessoa e você às vezes ouvir o tempo inteiro: ai, mas eu estou com isso, eu estou com aquilo. E às vezes tem mais de uma pessoa e há uma disputa por doença. Já viram isso? Ai, mas eu já acordei com uma dor no joelho. Ah, isso aí não é nada. Eu estou com uma dor no lombar. E ficam disputando. E falam. E aí, às vezes, você quer contar alguma coisa, a pessoa não deixa, porque ela precisa falar de todas as suas lamúrias. E vão sendo pessoas que se fixam no quê? No que não está bom. E, meus amores, depois dos 50, acordou sem dor, começa a chamar teu mentor, porque você está desencarnado. Não tem essa, é uma dorzinha no lombar, é o joelho. Por quê? É o desgaste natural de um corpo vivido. E conforme você tenha cuidado dele, que também é importante, precisamos cuidar desse corpo, sim, para chegar no inverno da alma com qualidade de vida. Quem já passou, que está lá pelo menos no outono da alma, a gente tem que fazer musculação. Ah, mas eu não gosto. Ah, é? Então vai precisar de alguém para te botar no vaso sanitário, para te tirar de lá, para te botar no sol. Vai que te esquece lá no sol. Não é? Eu lembro sempre do padre Fábio de Mello falando nisso, né? Quem vai me tirar do sol? Botar no sol ainda é mais fácil. Ela tem que ter alguém para tirar. E nós só vamos ter essa autonomia se cuidarmos desse corpinho, tá? E é musculação, é fazendo agachamento para a gente poder usar o vaso sanitário sem ajuda. Então, isso são coisas que a gente precisa se preocupar. Não só se preocupar em ser um idoso otimista, agradável, que vá para o hospital e não fique, como eu estava acompanhando uma amiga, e uma senhora lá ficava gritando e xingando a enfermeira. Aí, quando ela estava lá com muita dor, eu ia lá na enfermagem para chamar e falei assim: não, deixa ela gritar mais um pouco, que ela já perturbou essa noite muita gente. Não pode, né? Então, nós plantamos hoje o que queremos amanhã. Em qual estação estamos? Tem a próxima. Se já estamos na última, tem a próxima vida. Vamos desencarnar, não vai ter ninguém para receber a gente. Ah, aquela lá não quero não, só reclama. Não pode, gente. Temos que ser pessoas agradáveis. O mundo tem muita coisa boa para a gente falar, para a gente comentar. Vamos deixar as coisas negativas, que já têm a sua força por si só. Que nós sejamos esses semeadores do bom humor, da alegria, da paz, da fraternidade. Que tenhamos sempre coisas boas. Que os ambientes onde a gente estejam melhores do que a gente está lá. E como é que a gente consegue isso? Bom dia, perguntando se a pessoa está bem, desejando para ela um excelente dia quando nós sairmos. Nós vamos fazer a diferença e vamos estar diferentes quando nós nos habituarmos à alegria, à fraternidade, ao bem-estar, ao otimismo, para chegarmos no inverno com os nossos corações aquecidos e com isso, esse amor que vai ser cada vez maior em nós, podermos distribuir a quem chegar perto de nós. Seremos aqueles idosinhos queridos, seremos uma dona Nina, como foi minha querida avó. Muito obrigada. Eu queria lembrar da carona solidária, né? Ofereçam carona para as pessoas que estão a pé. Queria agradecer a ajuda que vocês têm dado para a nossa campanha permanente de arrecadação de alimentos, tá?
As doações de leite também foram muito boas. A gente precisa, muitas crianças precisando nesse frio, e a gente leva um leite para, né? Leva para casa um leite e aquece, né? Não só o corpo, como o coração também, né? É muito legal chegar em casa, o pai ou a mãe, com um litro de leite para as pessoas que estão em dificuldade. Então agradeço muito, vocês têm ajudado muito a nossa campanha e a gente precisa continuar firme nela, né? Muito obrigado por estarem aqui, e que aqueçam o outono, quem estiver no outono, aqueçam, né, se refrigere quem estiver no verão, e se aqueçam também quem estiver no inverno. E a casa está sempre de braços abertos para vocês que estejam em qualquer estação da alma. Né? Muito obrigado. Para avisar que o portão hoje está aberto. O portão está liberado hoje. Tá? Passe livre. Janice, por favor. Então, vou convidar todos a buscarem o seu santuário íntimo para orarmos. Deus, Pai de infinito amor e bondade, autor de nossas vidas, Jesus, meigo nazareno, aqui reunidos estamos para agradecer por tantas bênçãos em nossa vida. Agradecemos por tudo, por aquilo que temos e também por aquilo que não temos, pois sabemos que temos aquilo que merecemos e precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender essas máximas, a não desejar aquilo que não é para nós e a buscar aquilo que sabemos que é para nós, e sabermos discernir as diferenças. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos propósitos no bem, nessa nossa busca pela transformação do nosso caráter, para que possamos ser melhores a cada dia, para que busquemos o desenvolvimento de virtudes e valores morais em nosso íntimo. Não queremos mais ser como somos e como fomos. Queremos ser melhores, para nos aproximarmos de Ti, que é o nosso alvo, o nosso guia e modelo. Que possamos, Senhor, contar com a Tua presença amiga em nossas vidas. Mas aí Te pedimos então, em especial por aqueles que não Te conhecem, aqueles que ainda se comprazem no mal, aqueles que estão em trevas, aqueles que estão em desespero, que todos possam ser alcançados pelo perfume do Teu amor, inebriando seus corações e fazendo-os despertar para o bem. Mestre dos mestres, auxilia também a todos esses irmãos que passam pelos nossos pensamentos nesse momento, e aqueles que têm os seus nomes anotados nos cadernos, nas caixinhas de pedidos de prece, de encarnados e desencarnados, para que todos possam ser alcançados pela sua misericórdia infinita, e que nesse momento, esse perfume amoroso que vem de Ti, possa chegar até cada lar de cada irmão aqui conectado, para que quando para lá nós nos dirijamos, podemos encontrar paz e harmonia, e possamos durante a nossa semana distribuir com todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos essa sensação, esse clima de amor, de fraternidade e de paz. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Boa noite.